Pessoal, boa noite. A sede de hoje está apertada, viu? E olha que tem muita gente lá fora aí. Alô? Boa noite para todo mundo. Eu sou o Max, sou da juventude do PSTU. Lembrar para vocês que hoje é mais uma das atividades da nossa campanha, né? A campanha aqui para a Prefeitura de Fortaleza, campanha também para a Câmara de Fortaleza. Mais uma das atividades é uma atividade que a gente, digamos que costumou de chamar de sala de bate-papo, né? Que a gente faria todas as semanas para a gente discutir temas diferentes. E a ideia de a gente discutir hoje aqui na sede é conjuntura nacional e as eleições. E aqui para compor a mesa, para fazer as falas aqui desse espaço, gostaria de chamar o operário da Construção Civil, que vem orgulhando o nosso partido, que vem construindo uma campanha dura, massiva, batalhando a cada dia. Já foi candidato pelo nosso partido, é o camarada Gonzaga. Junto com o Gonzaga, nós vamos ter aqui um metalúrgico, militante histórico do nosso partido, já foi candidato a presidente 2 vezes, que é o camarada Zé Maria de Almeida. Mas queria lembrar e fazer uma saudação aqui também, que nós temos mais 3 candidatos a vereador, na verdade mais 5, né, mais 3 específicos nessa atividade. Uma delas configura a nossa luta cotidiana pela transformação da sociedade contra as opressões, sobretudo a opressão à mulher, que é a camarada Santana, operária da proteção feminina. A camarada Francisca, que é professora. Um camarada que também é operário, que vem aí na história de luta junto com o nosso camarada Gonzaga, que é o companheiro Nestor. E nós temos aqui também presente um outro camarada nosso que é candidato a vereador, que vem dando uma batalha forte, que vem sendo exemplo aqui na nossa campanha, de construção da campanha, de venda de apostas, de luta mesmo para a gente tocar essa campanha para frente, que é o camarada Saraiva, Fernando Saraiva. Então é isso, pessoal, vamos tocar nossa atividade para frente. Vou passar aqui o microfone, nesse espaço a gente vai ter 2 falas, uma fala aqui do companheiro Zé Maria, depois uma fala do Gonzaga, depois vamos abrir para inscrições para quem quiser contribuir também aqui com o nosso debate, tá certo? Vou passar a fala aqui para o camarada Zé Maria, para começar aqui o nosso espaço. Obrigado. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Boa noite, gente. Cansado já? Mas não elegeu o Gonzaga ainda? A briga só está começando, gente. Então, companheiras e companheiros, eu acho que um debate como esse, em meio a um processo eleitoral, ele tem a sua importância, porque nos ajuda a localizar, a precisar as tarefas que nós temos no enfrentamento com a burguesia, no enfrentamento com o Estado, com o capitalismo, e as tarefas que nós temos no sentido de fazer avançar essa nossa construção, a construção das condições para que a nossa classe, a classe operária, a classe trabalhadora, possa se libertar de uma vez por todas desse regime de opressão, desse sistema de exploração em que nós vivemos na sociedade contemporânea. Então eu queria rapidamente aqui colocar alguns elementos para ajudar nessa discussão. Depois Gonzaga vai trazer um pouco mais o quadro aqui municipal de Fortaleza, para que a gente possa abrir, conversar um pouco entre nós sobre isso. Eu acho que talvez o primeiro elemento mais importante de se destacar nessa discussão é o contexto geral em que se enquadra, né, em que se localiza a situação do nosso país na conjuntura, na situação política que nós vivemos hoje. Nós vivemos um cenário internacional marcado cada vez mais por uma polarização política, uma polarização social muito intensa, que é dada, por um lado, pelo aprofundamento, pelo agravamento da crise da economia capitalista, que se manifestou de forma mais clara já a partir de 2007, 2008, mas que segue se aprofundando, se alastrando pelo mundo todo, e como consequência do agravamento da crise, uma verdadeira guerra social que é desencadeada pela burguesia, pelos governos que administram os estados nas mais diversas regiões do planeta e que levam a um aprofundamento da degradação das condições de vida das pessoas com uma virulência muito grande. Esse é um elemento que compõe, digamos assim, de forma clara,
um dos polos dessa polarização que nós dizemos que se aprofunda a nível mundial. O outro polo é justamente a resistência, a luta encarniçada também da classe trabalhadora contra as consequências que essa guerra social provoca na vida das pessoas. E a gente assiste esse enfrentamento, esse choque de classes, das mais diversas formas nas várias regiões do planeta, mas eu destacaria duas que são as mais importantes que ocorrem no mundo hoje. Por um lado, o processo de mobilizações, de rebeliões, de revoluções que nós assistimos no norte da África, que já levou à queda de vários governos, um processo continuado de mobilização, de luta de povos inteiros, muito intenso, que nesse momento tem a sua localização mais aguda na guerra civil, que se desenvolve na Síria, em que o povo, apesar dos massacres que sofreu, segue na luta para derrubar o regime que governa aquele país naquele momento. E, por outro lado, num processo amplo, profundo de mobilização social que a gente assiste na Europa, onde essa guerra social leva à eliminação de aposentadoria, diminuição de salários, desempregos, redução generalizada de direitos, para que esses recursos que o Estado gasta com os trabalhadores e a economia que as grandes empresas têm ao reduzir o custo com seus empregados possam permitir não só o salvamento dos bancos da Europa, mas a retomada do crescimento da taxa de rentabilidade e de lucro dos grandes grupos econômicos que controlam o capitalismo europeu. São processos, companheiros e companheiras, muito importantes. É o que nos leva a dizer que há nesse momento no mundo uma situação que nós chamamos de revolucionária, porque nesses centros da luta de classe no país, o que ocorre, né, o que acontece é que, na verdade, se dá aquela situação que o Lenin descrevia como um quadro político onde os de baixo não aceitam mais viver como estão vivendo e os de cima têm cada vez mais dificuldade de continuar dominando como dominavam antes. É o quadro que a gente vê no norte da África, é o quadro que a gente vê na Europa nos dias de hoje. E, obviamente, todo esse processo, com a importância que tem, né, com a incidência que tem na nossa realidade, eu vou a isso rapidamente, ele não é um processo que vai levar aqui, de forma linear, a gente possa chegar, seja no norte da África, seja na Europa, à superação do capitalismo e a libertação da classe trabalhadora. Há uma enorme contradição nesse processo, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da classe trabalhadora, que é a ausência de uma direção revolucionária nesse processo. Para pegar um exemplo micro dessa situação toda, se a gente olhar para a situação da Grécia, que em um pouco mais de 2 anos deve ter feito quase 40 greves gerais, né? O povo demonstrou, mais do que uma vez, que tinha disposição, força, né, abnegação para fazer tudo que estava ao seu alcance para mudar o país. Não mudou por conta da direção das organizações que, de fato, poderiam transformar aquela energia, aquela disposição, aquela vontade, aquela rebeldia do povo grego num processo organizado de luta que levasse à construção de uma revolução naquele país, que não só derrubasse o governo de turno, mas colocasse no lugar desse governo um governo da classe operária, da classe trabalhadora, apoiado nas suas organizações, que a partir do governo assumisse o controle político, o poder político na sociedade e reorganizasse a economia, a política daquele país, de forma a atender os interesses da maioria da população, da classe trabalhadora, abrindo um processo de transição ao socialismo. Isso não se deu na Grécia, não se dá nesse momento na Espanha, porque as direções das grandes organizações da classe trabalhadora, sejam elas políticas, sejam elas sindicais, são organizações comprometidas em última instância com os interesses da burguesia e não da classe trabalhadora. Essa é a grande contradição que nós temos nos processos naquele país. E é da resultante desses enfrentamentos que vai se construir uma saída para a crise. Seja na Europa, seja no norte da África. Ou uma saída que permita a continuidade da exploração do capitalismo sobre a ampla maioria da população, ou uma saída no sentido de atender os interesses da classe trabalhadora. É uma luta que está em aberto, nesse momento, naquela região. O Brasil, ele vive uma situação, companheiros e companheiras, que evidentemente é parte dessa mesma totalidade. Portanto, nós sofremos, vivemos aqui influência, seja da situação econômica, seja das lutas que a classe trabalhadora desenvolve naquelas regiões, mas, sendo parte da mesma totalidade, nós vivemos uma situação diferenciada, em vários aspectos, do processo que nós vivemos na Europa ou no norte da África neste momento. Do ponto de vista da economia, a situação que o Brasil vive ainda é uma situação diferenciada. Nós ainda vivemos uma situação de crescimento, cada vez menor, mas ainda de crescimento. Há uma desaceleração muito forte da economia no nosso país nos últimos anos. Se nós puxarmos aqui pela memória, em 2010 o Brasil
o PIB do país cresceu 7,5%, ano passado 2,7%, esse ano aqui vai estar em torno de 1,5%, no máximo 2%. Então há uma desaceleração forte, que aproxima o país numa situação de estagnação, né? Nesse sentido, nos aproxima cada vez mais da situação de crise mais aguda que nós vemos na Europa neste momento. Mas nos aproxima, não é a mesma situação. Ainda se parece mais, ou se aproxima cada vez mais, de uma situação de estagnação. Estagnação na economia não é uma situação em que permanece tudo como está. Estagnação é retrocesso. O país da população do tamanho do Brasil, não é? Faz com que, a cada ano, chegue na idade de trabalhar, de acessar a porta de trabalho, os jovens que vão adquirindo a idade de chegar, de buscar o seu primeiro trabalho, cerca de 2,5 milhões de pessoas todo ano. Então, uma economia estagnada é uma economia que gera um aumento do desemprego em 2,5 milhões de postos de trabalho todo ano. Então, não é que a estagnação é uma situação que permanece a situação atual. Portanto, essa desaceleração, ela tem consequências que já estão sendo cobradas da classe trabalhadora, no que diz respeito à busca da burguesia, como sempre, de repassar para as costas da classe trabalhadora o ônus da crise e buscar, de qualquer maneira, retomar o crescimento da sua taxa de rentabilidade por aí de um novo ciclo de expansão do capitalismo. Frente a esse quadro, a política do empresariado, a política do governo que administra a economia sob a ótica dos interesses da burguesia é uma política muito parecida com a política que se aplica na Europa neste momento, ainda que talvez com dosagens diferentes. Mas aqui também nós vemos, por um lado, as empresas, apesar do crescimento da economia nos últimos anos, apesar dos recordes de rentabilidade que as empresas tiveram, já começa toda uma política no sentido de dizer, olha, vem a crise aí e não dá para dar aumento de salário, já tem muita empresa demitindo. Como sempre, ou seja, a política do empresariado vai ser se reestruturar e buscar enfrentar esse momento de dificuldade maior, de crescimento menor da economia, mantendo e, se possível, aumentando a sua taxa de rentabilidade, seja, por um lado, se apropriando de recursos públicos, como a gente está vendo aí, a isenção de IPI para as montadoras, o Plano Brasil Maior, o governo é mestre em adotar medidas todas as semanas para repassar recursos públicos para as empresas. Isso ajuda a manter a taxa de rentabilidade das empresas. Mas, por outro lado, eles querem intensificar, aumentar ainda mais a exploração sobre a classe trabalhadora. Seja arrochando salários, seja eliminando direitos, não é? Das mais variadas formas que nós conhecemos que a burguesia faz. E o governo busca desenvolver essa política numa tacada. Por um lado, destinando um volume de recursos públicos cada vez maior para ajudar as empresas. O governo Lula e agora Dilma, como vocês sabem, tem acompanhado, é um governo que nesse aspecto foi mais além daquilo que foi o FHC. O orçamento de 2012 do nosso país prevê que 47% dos recursos arrecadados, isso dá em torno de R$1 trilhão, 1.000 bilhões de reais, vai ser repassado para os bancos e grandes investidores, que são os detentores dos títulos da dívida pública do nosso país, para garantir a sustentação desses lucros astronômicos que o sistema financeiro tem no nosso país. Obviamente, esse R$1 trilhão é o dinheiro que vai faltar, né, na hora que a gente olha para a educação pública do país e vê a situação que a educação pública está. A hora que vê a saúde pública na situação que está, a falta de moradia, de saneamento básico, de construção de obras de infraestrutura que possam melhorar a vida do povo brasileiro. Mas não é só no que diz respeito à utilização do orçamento para ajudar os bancos. Os diversos planos que foi adotado pelo governo Lula no passado, pela Dilma agora, ela acabou de anunciar ontem que vai estender a redução do IPI das montadoras até o final de novembro, nos próximos 2 meses, são planos que repassam de fato a bagatela, a soma dos últimos planos que o governo adotou até agora, dá mais de 200 bilhões de reais que são repassados para as empresas na forma de incentivos fiscais ou de isenções fiscais, ou, por outro lado, de financiamento que o BNDES dá aos grandes projetos das empresas, a juro de pai para filho. Na verdade, é uma forma de subsidiar essas empresas, de repassar recursos públicos para elas. Mas não é só nisso que fica a política do governo. Se vocês acompanharam nos últimos dias a imprensa, ao mesmo tempo que o governo adotou uma política duríssima com os servidores federais que estão em greve, chegando a alegar que não tem dinheiro para atender as reivindicações dos servidores, porque o dinheiro do governo é para ajudar a garantir o emprego no setor privado, ou seja, um cinismo sem tamanho,
Porque se é para garantir emprego no setor privado, o governo tinha que baixar uma medida provisória proibindo as demissões, por 2 anos que fosse. O mesmo governo que tem nas suas mãos um instrumento político e um instrumento jurídico para baixar o Plano Brasil Maior, ou para isentar montadoras, que são as fábricas mais ricas do planeta, do recolhimento de impostos, por que não pode, com o mesmo instrumento jurídico, baixar uma medida provisória que impeça as demissões das empresas? Não faz porque não quer. A vontade política que tem para ajudar as empresas é a vontade política que não existe quando é para proteger os trabalhadores. Agora, vale como argumento, para tentar dividir os trabalhadores, jogar uma parcela da população contra o funcionalismo. Mas esse mesmo governo, que tem essa política com o funcionalismo, já anunciou que, passadas as eleições, vem outra reforma da Previdência e vem uma reforma trabalhista. A reforma da Previdência, para substituir o fator previdenciário pelo fator 85-95, e a reforma trabalhista apoiada na proposta apresentada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, criando o chamado Acordo Coletivo Especial, que é nada mais nada menos do que a ampliação dos mecanismos e dos meios para se promover a eliminação, a redução e a flexibilização dos direitos da classe trabalhadora do nosso país. Uma necessidade fundamental das empresas nesse momento que se aproxima a crise. Como é que as empresas fazem para manter a taxa de rentabilidade no momento que dificulta suas vendas? Reduz o custo com o trabalho. De que maneira reduz o custo com o trabalho? Demitindo trabalhadores e reduzindo o que ela gasta com aqueles que permanecem trabalhando. Para isso é preciso mexer nos direitos. Para isso é preciso mexer na lei. É o que o governo pretende, em parceria com a CUT, aprovando esse acordo, esse projeto de lei que estabelece o chamado Acordo Coletivo Especial. Criminaliza o movimento. É consequência, é uma necessidade que os empresários e o governo têm ao adotar essas políticas contra a classe trabalhadora, né? Tomar medidas no sentido de coibir, de buscar impedir a luta dos trabalhadores. Então aí está o desconto no dia dos servidores que estão em greve, mas não é só isso. São as demissões. Ainda hoje de manhã nós estávamos discutindo na reunião que houve da CSP com lutas aqui, vários dirigentes demitidos em várias cidades do interior do estado, as multas que são aplicadas aos sindicatos quando fazem greve. Então, um conjunto de medidas para tentar inviabilizar, impedir que os trabalhadores se organizem e resistam contra essas políticas. E, por outro lado, companheiros e companheiras, ao lado dessas medidas de política econômica, ao lado da criminalização do movimento, há uma outra grande medida que o empresariado e o governo adotam, em particular nesse momento, para buscar legitimar essas políticas, que se realiza na disputa eleitoral. Nós estamos vivendo um processo eleitoral no nosso país, nesse ano, para prefeitos e para vereadores, mas não nos enganemos. O debate político acerca dos projetos para o país, a disputa pela consciência da população, para legitimar esse modelo que o governo quer seguir aplicando no nosso país, para justificar ante a população as medidas contra os direitos dos trabalhadores, está sendo realizado nesse processo eleitoral. O PT, que é o partido que chefia o governo em nível nacional, por um lado, e os seus satélites, PCdoB, PSB, e por outro lado a direita tradicional, em torno do PSDB, do DEM, esses dois campos vão estar empenhados com todas as suas forças para ganhar a consciência da população brasileira para o seu projeto. Para saírem dessas eleições com mais força política, na figura de prefeitos eleitos, vereadores eleitos, de votos que eles vão ter nas eleições, para seguir aplicando esse modelo econômico contra a classe trabalhadora brasileira. Então, as coisas não estão desvinculadas. A política econômica que o governo aplica, a ofensiva que as empresas desencadeiam contra nós, lá no nosso local de trabalho, e a luta política que o governo, os partidos que o sustentam, e a burguesia com os partidos que a sustentam diretamente, travam no processo eleitoral, é parte de uma mesma totalidade. Faz parte do esforço que eles têm para criar as condições de impor goela abaixo da classe trabalhadora brasileira, cada vez mais, esse mesmo modelo, e com mais força ainda, porque se o Brasil se aproxima da situação de crise, vai aumentar a necessidade que a burguesia tem, e, portanto, o governo que a representa, né, de intensificar os ataques contra o nível de vida da classe trabalhadora. Esse é o cenário que a classe trabalhadora enfrenta no nosso país nesse momento. Da nossa parte, qual é a situação? Da parte dos trabalhadores. Nós não vivemos, é uma outra diferença com a situação da Europa. Nós não vivemos aqui o mesmo processo de mobilização que nós temos na Europa nesse momento, infelizmente. Mas nós vivemos um crescimento das lutas, que são ainda fragmentadas, na sua quase totalidade. São lutas que são marcadas
que giram em torno, fundamentalmente, das reivindicações econômicas de cada categoria, mas vive um processo de crescimento. Nós tivemos 3 anos atrás cerca de 300 greves no país. Esse ano aqui nós devemos chegar a 600 greves. Greves que são cada vez mais longas, mais radicalizadas, que tendem a gerar um conflito de classe maior do que gerava antes. E nós temos vários exemplos disso. Uma delas é a greve que está em curso neste momento. Depois de 10 anos, nós conseguimos realizar uma greve dos servidores federais com a participação de quase todos os setores, com desigualdades, mas com uma participação ampla. Uma greve longa, radicalizada, que produziu várias ações importantes até agora, e uma greve que segue com muita força. Isso é uma expressão dessa radicalização do movimento. Vocês viveram diretamente aqui a greve da construção civil, que durou um mês, Nestor, certo? E que foi a pancadaria que vocês assistiram aqui. Vocês estão vendo aqui do lado em Recife, mais uma rebelião dos operários de Suape, né, que mantiveram uma greve 3 vezes contra um acordo que o sindicato havia assinado com as empresas lá. Uma força, uma disposição imensa de luta. E nós temos aí pelo país inteiro vários exemplos disso. A luta dos operários da GM agora recentemente, contra a ameaça de demissões que a empresa quer fazer lá, é também uma expressão disso, né? A greve dos estudantes, junto agora com os professores e técnico administrativo das universidades. Há quanto tempo nós não tínhamos uma greve desse tamanho do movimento estudantil universitário? Então, também aqui a gente vive um processo de crescimento, de radicalização das lutas, que não chegou no ponto de enfrentamento que nós temos na Europa, mas nós temos que nos apoiar nisso, desenvolver esse processo, né? E, a partir do desenvolvimento desse processo, essa é a primeira grande tarefa que nós temos, na conjuntura neste momento, buscar, criar, dar um sentido comum a essas lutas todas. E nós temos bandeiras gerais que nos permitem criar um fio condutor entre todas essas lutas, transformar todas elas num movimento único de luta política contra o governo. Nós podemos tomar para isso a luta contra a reforma da Previdência que já está sendo anunciada, a luta contra esse acordo coletivo especial que pretende aprovar no Congresso e que vai implicar uma tragédia para a classe trabalhadora brasileira se o governo consegue aprovar, na luta contra a criminalização do movimento, que é uma bandeira e uma necessidade comum de todos os setores, de todos os segmentos da nossa classe e da juventude brasileira. Então, desenvolver cada uma dessas lutas, né? As que estão em curso nesse momento, as que estão em preparação, vamos entrar agora na campanha salarial de metalúrgicos, vamos entrar agora na campanha de petroleiros, de bancários, dos Correios, está agora, enfim, na reta final da campanha salarial da construção civil lá de Belém do Pará. Então, fazer dessas lutas todas que estão em curso e das que estão em preparação, um único processo de lutas que se vote diretamente contra o governo que aí está e se choque contra esse modelo econômico que vem sendo aplicado no nosso país. Essa é uma tarefa fundamental que nós temos para buscar também aproximar no tempo a condição da resistência da nossa classe à condição da luta que nós estamos vendo lá na Europa. Nós estamos distantes, mas o sentido que nós temos que dar para a nossa luta é o mesmo sentido, buscar desenvolvê-lo nessa direção. E nós temos uma outra tarefa fundamental neste momento, companheirada, que é fazer a disputa da consciência da nossa classe, que é disputar projeto para a sociedade. Desde esse ponto de vista, da mesma forma que a burguesia se joga, com as forças que se joga, para ganhar o voto dos trabalhadores nas eleições, para eleger os seus candidatos, é a necessidade política que nós temos que disputar com o nosso projeto, com a nossa visão de mundo. Então, desde esse ponto de vista, a mesma garra que nós temos quando a gente vai organizar a greve da nossa categoria, quando nós vamos fazer os piquetes da construção civil ou dos professores universitários, a mesma importância que nós damos para unir os trabalhadores na luta, na defesa das suas reivindicações e para enfrentar o governo que aí está, é a mesma garra, é a mesma importância que nós temos que dar para organizar a nossa disputa política nesse processo eleitoral contra a burguesia e contra as várias alternativas que a representam no processo eleitoral. Seja o bloco que está no governo, capitaneado pelo PT, com seus satélites aí do PSB, do PCdoB, seja o bloco que representa a direita tradicional, representada pelo PSDB e pelo DEM. Desde esse ponto de vista, companheiros e companheiras, não é uma tarefa menor. Nós sabemos que as eleições não resolvem os problemas que afetam a vida do povo. Entre eleição, sai eleição e a vida do povo não muda. Não é através desse mecanismo que nós vamos libertar o nosso povo da exploração que sofre. Porque esse mecanismo das eleições que ocorrem no nosso país, ele está absolutamente sob controle do poder econômico e ele foi organizado para produzir o resultado que produz. Não é só coincidência que os candidatos que ganham é aqueles que gastam
na casa dos dezenas de milhões de reais na sua campanha. Porque só quem pode gastar dezenas de milhões de reais numa campanha é quem é financiado pelas empreiteiras, pelos bancos, pelas grandes empresas, que depois, obviamente, vão mandar no governo dessa personagem. É para isso que funciona esse sistema eleitoral que nós temos no país, e não nos iludamos. Por aí nós não vamos construir a libertação da classe trabalhadora. Mas compreender isso não pode nos levar a virar as costas para a disputa da consciência que se dá por parte da burguesia sobre toda a classe trabalhadora, para aumentar a força que eles têm, para manter a exploração sobre a classe trabalhadora. Então, o combate que nós temos que dar às diversas alternativas burguesas que se apresentam na eleição, apresentando a nossa alternativa, defendendo a nossa alternativa, defendendo as mudanças que nós temos que fazer no país, para que o povo possa ter uma vida digna. É nisso que se resume o programa que o PSTU apresenta nas eleições. E discutindo com o nosso povo de que maneira a gente se fortalece e fortalece as nossas organizações para lutar em defesa desse programa, porque é na luta direta que nós vamos realizar esse programa. Mas usar o processo eleitoral para apresentar essa alternativa aos trabalhadores. E a disputa da consciência que se materializa no voto. Quanto mais voto nós tirarmos deles para os nossos candidatos, menos força eles vão ter para continuar nos dominando. E mais força nós vamos ter para enfrentá-los, para construir, para fortalecer a nossa resistência. Então essa também é uma batalha política fundamental. Fundamental. Terminou aqui meu tempo. Eu queria concluir dizendo isso. Ou seja, nós somos um partido e a vanguarda, a militância da esquerda brasileira, ela é muito escaldada, né, com a disputa das eleições. O povo brasileiro construiu um instrumento político muito importante no começo da década de 80, que é o PT, e o povo que o construiu o PT para ser um instrumento político, para a luta política do povo, para mudar o país. E o PT se transformou num outro partido eleitoral, como qualquer outro, fazendo essa lambança que está fazendo desde que chegou o governo. Isso reforça a desconfiança das pessoas. E essa desconfiança é mais do que legítima, é mais do que justa, e nós temos que estimulá-la. Agora, companheiros e companheiras, nós não podemos disso deixar de entender a importância dessa luta política que nós temos que travar. A luta econômica que nós travamos na luta do sindicato, a luta política que nós travamos a partir do sindicato contra o governo, ao enfrentar o seu modelo econômico, a lutar contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, tem a mesma natureza nesse sentido, a mesma importância da luta política que nós temos que travar nas eleições, para disputar a consciência dos trabalhadores e fortalecer o nosso processo de organização e o nosso processo de lutas. Essas são, companheiros e companheiras, as duas tarefas fundamentais que eu acredito que nós temos neste momento. Buscar desenvolver, apoiar e tratar de dar um sentido comum para essas lutas que estão em curso e as que estão em preparação, unificá-las em torno de uma luta política geral contra o governo, seja tomando a bandeira da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da criminalização, e por outro lado, potencializar a partir dessas próprias lutas essa disputa política que nós estamos travando nas eleições, fazendo da nossa participação nas eleições a voz dessas lutas no processo eleitoral, mas ao mesmo tempo chamando a classe trabalhadora a votar contra os patrões, contra aqueles que os massacram no dia a dia, votar nos candidatos do PSTU e votar no fortalecimento da sua organização e da sua luta. Termino por aqui. Camarada Rosário.